Nessa história você vai ver até onde vai a maldade de um homem e até onde pode ir a força de uma mulher. Vai conhecer um cabra que usava palavras doces como veneno e as consequências de brincar com o coração de 7 moças do sertão. Mas mais do que isso, você vai sentir na pele o que é justiça nas mãos de Lampião. Vai entender como Maria Bonita se tornou um símbolo de apoio e como a dor virou coragem na alma de quem foi enganada. Fica comigo até o fim, porque o que vem agora não é só o desfecho dessa história. É uma lição que ecoa até hoje no coração de quem já foi traído, mas decidiu não se calar. Antes da história, comenta aí, de onde tu tá assistindo. Fala a tua idade aí também. Dá o joinha, se inscreve e ativa o sininho. Por volta de 1926, nos confins empoeirados do sertão nordestino, surgiu um homem que viria a ser conhecido por um apelido tão melódico quanto enganoso: Voz de Veludo. Seu nome de batismo era Dirceu, mas ninguém usava. Ganhara o apelido por seu jeito doce de falar, sua voz macia como rede embalada pelo vento. Alguns o chamavam, com um misto de respeito e ironia, de Dom Juan do Sertão. Alto, de ombros largos talhados no cabo da enxada, pele queimada pelo sol e cabelos escuros, Dirceu era o retrato vivo da vaidade. Sabia tocar violão, compunha versos rimados com habilidade natural e, acima de tudo, usava seu charme como quem empunha uma arma. Desde muito jovem, ao perceber o efeito que causava nas mulheres, tanto da cidade quanto das zonas rurais, resolveu usar seus atributos com intenções pouco nobres. Escolhia com astúcia suas presas, moças simples, cabritinhas novas do rebanho sertanejo, que viam no primeiro sorriso dele a promessa de romance e segurança. Bastava uma conversa doce, um poema improvisado, um afago na mão e pronto. Caíam em sua teia como borboletas seduzidas por uma flor traiçoeira. Quando uma resistia, bastavam 2 ou 3 investidas e pronto. O cabra já tinha vencido a batalha da sedução. Mas o sertão dos anos 1920 não era solo fácil para esse tipo de aventureiro. Por aquelas bandas, honra ainda se lavava com sangue, e promessas de casamento não eram palavras ao vento. Eram compromissos sagrados. Um Dom Juan que abusasse da ingenuidade alheia não corria só risco de rejeição. Corria o risco de acordar com um corte de faca na goela, ou pior, ser eunuco à força por um pai revoltado. E Voz de Veludo sabia disso, mas confiava no próprio jogo. Foi nesse cenário que conheceu Bebel, uma jovem de beleza suave, pele morena como barro molhado de chuva, olhos grandes de quem sonha alto. Era órfã de mãe, filha única do temido seu Pedrão, um homem mais largo que o batente da porta, rude como o mato seco, famoso por já ter mandado 2 cabras para a chácara dos padres. Expressão usada quando o defunto já tinha data e cova marcada. Mesmo sabendo do perigo, Dirceu, confiante em seu poder de sedução, resolveu investir. Prometeu casamento, futuro, um lar. Bebel acreditou. O problema? Não podiam ir ao único hotel da cidade, pois ali tudo se espalhava como fogo em palha. Então o malandro propôs: que tal na sua casa, quando seu pai estiver na roça? A moça, iludida, contou que seu pai saía às 5 da manhã e só voltava às 5 da tarde, sem intervalo. Era o tempo perfeito, pensou ele. Na manhã combinada, Dirceu chegou pontualmente às 9, com um sorriso de vitória no rosto e a certeza de que conquistaria mais um coração e mais um corpo. Entrou e logo foi se agarrando com a moça, dizendo que a amava, que queria desposá-la. Mas como diz o povo, quem muito se gaba da sorte, esquece que o destino tem suas próprias cartas. Seu Pedrão, naquele dia, havia esquecido uma ferramenta essencial na lida com os animais e decidiu voltar para casa logo depois do café. Quando abriu a porta, Bebel empalideceu, o coração disparando como tambor em festa. É meu pai, sussurrou, e sem tempo para explicações, empurrou Voz de Veludo, que vestia apenas cueca, para dentro do guarda-roupa. O cheiro de madeira velha e roupas guardadas mal disfarçava o suor frio que escorria pelo corpo do Dom Juan agora acuado. Enquanto o pai caminhava pela casa,
grunhindo frases sobre ferramentas e a lida na terra, Dirceu suava em bicas, ouvindo cada passo como se fosse o ranger da morte. E essa foi só a primeira das muitas confusões em que Voz de Veludo se meteu. O tempo passou, e o cabra seguiu sua sina de enganar mulheres com promessas falsas. Já eram mais de 20 moças na região, alegando gravidez e abandono. A cada uma ele dizia o mesmo, que logo se casaria, que só estava esperando melhorar de vida. Só que a paciência do sertão não é infinita, e o destino, como sempre, cobraria caro. Enquanto Voz de Veludo escapava por um triz do facão de seu Pedrão, sua fama já corria como vento entre as janelas e varandas das cidades do sertão. O que começou como uma sequência de escapadas e conquistas, virou escândalo. Por onde passava, deixava rastros, meninas apaixonadas, famílias revoltadas, e um rastro de buchos crescendo sem pai assumido. A situação se agravava a cada dia. Ele já não era apenas um malandro, era visto como um perigo social. Em um desses dias de sol impiedoso, quando até as pedras pareciam suar, algo inesperado aconteceu. No caminho de uma estrada batida, de chão rachado e poeira vermelha, uma jovem caminhava com dificuldade. Estava grávida, de rosto suado e expressão desolada. Maria Bonita foi a primeira a avistá-la. Cavalgava ao lado de Lampião, que comandava o bando. Naquele dia, passando por perto da vila de Lagoa do Ouro, divisa de Alagoas com Pernambuco. Eles haviam dominado a cidade por completo. Prefeitura, cadeia, telégrafo. Tudo agora obedecia ao rei do cangaço. Lampião puxou as rédeas do cavalo. Seus olhos afiados não deixavam nada passar despercebido. Ô menina, o que faz aqui sozinha nesse sol de rachar, ainda por cima grávida? Perguntou com voz firme, mas curiosa. A jovem, que tremia entre cansaço e vergonha, respirou fundo. Depois, como se precisasse desabafar de uma vez por todas, contou tudo. Disse que acreditou num homem que lhe prometeu casamento, que ele jurava amor eterno, dizia que bastava arrumar a vida e ela estaria no altar, e que depois de meses de promessas e ausência, descobriu que ele fazia o mesmo com várias outras moças, algumas conhecidas, outras vizinhas, e todas, assim como ela, esperando filhos do mesmo canalha. Ao todo, eram 7, todos jurando serem noivas do mesmo homem. Maria Bonita, que conhecia o peso da palavra promessa no sertão, desceu do cavalo com o rosto em chamas de indignação. Olhou para Lampião, que escutava calado, sério, franzindo a testa. O rei do cangaço não gostava de injustiça, principalmente quando o povo era enganado por covardes que se escondiam por trás de belas palavras. Tomou uma decisão na hora. Monte aí atrás da Maria, moça. Hoje você não tá mais só. A jovem subiu na garupa com lágrimas nos olhos. E o bando seguiu para a cidade, que naquele momento já era território sob domínio cangaceiro. Na entrada, a presença do grupo causou um misto de medo e respeito. As portas se fecharam, os comércios baixaram suas grades, mas logo o povo percebeu que Lampião não viera para pilhar. Vinha para fazer justiça. Ele entrou na prefeitura, sentou-se na cadeira do prefeito como se fosse dono de tudo, e naquele instante, realmente era. Deu ordens, que cortassem a comunicação, que fechassem a cadeia e que reunissem as mulheres grávidas daquele tal de Voz de Veludo. Em menos de 1 hora, o tribunal improvisado estava formado. Uma mesa rústica servia de tribuna. O povo começou a se aglomerar pelas janelas. Alguns riam, outros tremiam. Lampião não era homem de brincadeira. "Tragam o canalha", gritou. E lá veio Voz de Veludo, algemado, camisa rasgada, cabelo em desalinho, mas ainda com aquele sorrisinho de quem acha que vai se safar mais uma vez. Mas dessa vez era diferente. Atrás das grades, ele não era mais o sedutor. Era só um homem pequeno, cercado por seus erros. Lampião bateu na mesa com um pedaço de madeira. "Está aberto o julgamento." As 7 moças grávidas foram chamadas uma por uma. Os relatos foram unânimes. Todas haviam sido enganadas com promessas de casamento. Todas foram levadas à cama com juras de amor e futuro. Todas haviam sido descartadas quando a barriga cresceu. Quando chegou a vez de Catarina, a única que ele afirmava ter assumido, a cidade prendeu a respiração.
Esperavam que ela fosse confirmar o amor, que aceitasse o homem de volta, talvez até selar um casamento forçado. Mas Catarina, com os olhos marejados e a barriga redonda sob o vestido simples, disse: Seu Lampião, eu não quero esse homem nem se me pintar de ouro. Ele destruiu meu sonho. Eu sonhava entrar na igreja de branco, virgem com véu e grinalda. Hoje sou falada na rua, rejeitada até pela minha família. O senhor decida o que achar justo. Eu só quero tentar refazer minha vida. Houve silêncio. Até os pássaros pareceram calar. Lampião, que não era afeito a sentimentalismos, respirou fundo. Olhou para cada uma daquelas jovens, depois para o réu. Tem alguma das moças aqui que ainda quer casar com esse sujeito? Ninguém respondeu. O silêncio foi mais forte que qualquer palavra. O olhar de desprezo das grávidas diziam tudo. E Lampião então decretou: se ninguém deseja reparação em forma de casamento, e se o réu já mostrou que há um perigo para o futuro das filhas alheias, então para que ele vai precisar da ferramenta de fazer menino? A sentença estava dada. Lampião ergueu-se da cadeira com um semblante frio. Não era mais o líder carismático. Agora era o executor da justiça. O salão improvisado de tribunal ficou em completo silêncio. Apenas o rangido de uma janela sendo empurrada pelo vento quebrava a tensão. O povo reunido ao redor da prefeitura, observando pelas frestas e pelas janelas, mal respirava. Cabra como esse se soltar, em um mês tem mais 10 buchudas no mundo, disse Lampião, com voz firme olhando diretamente para a voz de veludo, que agora já não sorria. Estava pálido, com os olhos arregalados, suando frio. Sabia que dali não sairia com um simples tapa na cara ou uma noite no xadrez. Lampião não era o tipo de homem que perdoava a traição contra o povo, especialmente contra mulheres inocentes. Já que não vai se casar nem criar os filhos, para que vai precisar daquilo que bota menino no mundo? O povo soltou um murmúrio tenso. Alguns riram, nervosos. Outros levaram a mão à boca incrédulos. Lampião bateu o facão na mesa com força. Chama o capador. O nome que ecoou entre os presentes foi Urbano Labareda. Um homem velho, de olhos miúdos e expressão gélida, que cuidava dos animais da região com cortes rápidos e certeiros. Mas aquele dia não era dia de cuidar de cabrito nem de bode. Era dia de fazer justiça com o mesmo método. Ninguém contestou. Ninguém ousaria. Os cangaceiros amarraram Dirceu com as pernas abertas sobre uma mesa de madeira. A multidão, que antes acompanhava em silêncio, agora se agitava. Alguns se afastaram, incapazes de assistir. Outros, especialmente os pais das moças grávidas, ficaram firmes, encarando a cena como uma resposta divina à vergonha que passaram. Você zombou do povo, usou da palavra para enganar, pois agora vai aprender que no sertão palavra tem preço. E promessa, quando quebrada, se paga com o que se tem de mais precioso, disse Lampião, encarando o réu. Dirceu implorava, chorava, clamava por piedade. Dizia que mudaria, que assumiria todas as crianças, que aceitaria trabalhar para pagar as pensões. Mas não havia volta, não havia perdão. Você já teve chance demais, cabra safado. Urbano Labareda se aproximou com sua faca afiada, limpa, que cintilava sob o sol que atravessava a janela. Com um movimento só, preciso como corte de vaqueiro em couro de boi, a sentença foi cumprida. A dor do réu ecoou como um lamento ancestral. Alguns presentes vomitaram, outros apenas viraram o rosto. As mulheres grávidas, elas não sorriram, não comemoraram, apenas observaram em silêncio, com lágrimas e pesar. Não por ele, mas pelo que foram forçadas a viver. Dizem que, após o corte, o cheiro de macho some. O corpo para de produzir os hormônios que fazem a voz engrossar e o peito inflar. Dizem que o capado murcha, por dentro e por fora. E assim, voz de veludo deixou de ser homem no sentido que usava para enganar. Virou um trapo humano, um aviso vivo, ou quase, de que o sertão podia ser duro, mas não era cego. Ei, tu aí que tá vendo até o fim. Fala aí, tu é do sertão, do sul ou lá de fora? E tua idade também, hein? Vai que tu viveu isso tudo e ficou calado. Curtiu? Então sapeca o like e ativa o sininho. Lampião mandou soltá-lo dias depois, para que andasse pelas ruas como exemplo. Um homem que perdeu o que usava para enganar.
E a cada passo que dava, mancava não só do corpo, mas da alma. Ninguém mais o chamava de Dom Juan. Seu novo nome virou cochicho e chacota. Ali vai. O que sobrou do veludo agora só tem a voz. A cidade voltou ao seu ritmo aos poucos. As moças buscaram apoio entre si, criaram uma rede silenciosa de solidariedade. E Lampião seguiu caminho com seu bando, deixando para trás uma lição que, no sertão, ecoaria por gerações. Quem mexe com moça de família, cedo ou tarde, vai sentir a lâmina do destino. Após o julgamento, após o som seco da faca cortando mais do que carne, cortando o orgulho, a arrogância e o abuso, a cidade mergulhou num silêncio peculiar. Era como se todos estivessem digerindo a lição que Lampião havia deixado esculpida na memória coletiva. O nome de Voz de Veludo virou maldição. De símbolo de sedução, virou advertência. Ninguém mais o cumprimentava. Quando passava pela feira, as mulheres viravam o rosto e os homens cuspiam no chão. Mas a história verdadeira não termina com o castigo do culpado. Ela continua nas vidas que ficaram para trás e que precisaram ser reconstruídas com os cacos da ilusão. As 7 moças grávidas seguiram caminhos distintos, mas todas marcadas por aquela manhã de tribunal improvisado. Catarina, que se recusou com firmeza a casar com Dirceu, tornou-se referência na vila. Ao invés de se esconder, enfrentou a língua do povo com altivez. Conseguiu trabalho costurando para uma pequena loja e, com o tempo, aprendeu a ler e escrever com a ajuda de uma professora aposentada que se comoveu com sua história. Quando o bebê nasceu, um menino, ela o batizou de Luzimar, aquele que nasceu da escuridão, mas carrega luz. Era a forma dela transformar dor em esperança. As outras moças formaram uma pequena rede silenciosa de apoio mútuo. Tricotavam juntas, vendiam doces, costuravam enxovais e cuidavam dos filhos umas das outras quando era preciso. Elas criaram o que hoje chamaríamos de comunidade. Naquele tempo, não havia política pública nem ajuda do Estado, mas havia o instinto de sobrevivência e a força de quem já perdeu muito, mas decidiu não perder mais nada. Uma delas, Lourdes, partiu para a capital. Com a ajuda de uma tia distante, tornou-se cozinheira numa casa de família e mais tarde montou sua própria venda de comida. Nunca mais voltou à vila, mas todo mês mandava cartas e parte do dinheiro para ajudar as demais. Dizem que foi ela quem mandou o primeiro livro infantil para a pequena biblioteca, que Catarina depois ajudaria a criar para as crianças da vila. E assim, sem pretensão, as moças enganadas por Voz de Veludo se tornaram sementes de mudança. Não por revolta ou vingança, mas por resiliência. Transformaram a dor em aprendizado, o abandono em afeto e a vergonha em coragem. O povo, que antes só sabia julgar, passou a admirar a força daquelas mães. Com o tempo, as crianças deixaram de ser vistas como filhos da vergonha e passaram a ser tratadas como filhos da coragem. E Lampião já estava longe, comandando outras façanhas, mas deixou atrás de si algo mais valioso do que ouro roubado. Deixou justiça feita com mãos firmes. A história correu de boca em boca, atravessou cidades, virou verso de cantador e ecoou por décadas. Na terra onde o sol castiga e a seca ensina, o que o facão de Lampião cortou foi o mal pela raiz. Na praça da vila, anos depois, levantaram uma placa simples, com letras gastas. Aqui, o povo aprendeu que justiça não é vingança, é coragem de proteger os inocentes. E ali, brincando ao redor da placa, estavam os filhos de 7 mulheres que tiveram tudo para desistir, mas preferiram lutar.